Nesses 16 anos de tributário, eu trabalhei muito com grandes empresas. No começo, eu trabalhava em escritório bem pequenininho. Aí lá tinha pequena empresa, beleza. Lá tinha pequenas e médias empresas. Mas eu fiquei pouco tempo. Depois eu fui crescendo na carreira. E aí eu comecei a trabalhar, por exemplo, em um escritório que tinha 500 advogados. Advogados num escritório só. Você consegue imaginar isso? Tinha mais de 1.000 funcionários. E a gente atendia só grandes empresas, multinacionais, empresas gigantes. Eu sou acostumada com essas grandes empresas. Operações internacionais. Ó, eu nunca tinha visto o caso. Eu lembro que quando eu fui para esse escritório grande, o Tosini, eu peguei o meu primeiro caso de 280 milhões de reais, cobrando num caso só. Aquilo eu falei, não é possível. Não é possível que existe um caso de 280 milhões. É. E o cliente defendendo, sem perder tantos os cabelos, porque é normal, certo? Vocês estão achando que esse foi o maior caso que eu já trabalhei? Não. O maior caso que eu já trabalhei era de 1 bilhão de reais, com B de bola, um caso de ágio. 1 bilhão de reais. Para dizer que não é 1 bilhão, era 980 milhões e uns quebradinhos. Quase 1 bilhão de reais. Esse foi o maior caso que eu já trabalhei. Legal, né? Certo? E aí depois eu fui trabalhar dentro de multinacionais, dentro da Bayer, dentro da Johnson, dentro da Alstom. Essas empresas grandes, elas têm um time, elas têm um monte de prestador de serviços para ajudar, elas têm uma consultoria tributária ferrada. As grandes, as pequenas e as médias não têm. Que a Hugo aqui, ó. Daqui a pouco o Hugo perguntou assim, ó. Nesses casos bilionários, como ficam as comissões? Daqui a pouco eu te falo, Hugo. As pequenas e médias empresas, elas não têm consultores tributários competentes, tá bom? Eu sei porque agora eu sou empreendedora, sozinha. Sozinha. Eu não atendo mais grande empresa. Eu não consigo competir com esses escritórios. Eu não tenho nem estrutura para isso. Eu não tenho estrutura para isso. Para você atender uma grande empresa assim, você tem que ter um seguro, o seu sistema tem que ter proteção contra vazamento de dados. Eu não tenho isso. Saca? As pequenas empresas não têm assessoria tributária. Só que as pequenas empresas são a maior parte das empresas do Brasil. Olha o filé que tem, ó, pequenas e médias. Tá bom? E para finalizar, já que eu falei aqui os 3 nichos, né? Você pode atuar em tributário. Vamos recapitular? Defesa administrativa, recuperação de tributos e planejamento tributário, consultoria para essas pequenas e médias aí. Vamos finalizar com a pergunta do Hugo. Hugo, ele perguntou assim, ó. Nesses casos bilionários, como ficam o percentual de comissão? Hugo, geralmente ele tem um limite, tá? Não é assim, 2% do êxito, não. É 2%, porque o caso é 1 bilhão. Eu não sei se eu vou ganhar 1 bilhão, né? Pode ser que eu consiga reduzir menos, certo? A gente nunca sabe o quanto que vai ganhar. Pode ganhar integral ou parcial. Geralmente nos contratos, quando tem êxito, né? A gente coloca um limite. Então, é 2%, por exemplo, tá? É 2% do êxito, ou seja, tudo que você conseguir reduzir, mas é limitado a 1 milhão de reais, por exemplo. Tem um limite. Nunca é um percentual puro. Mas eu vou te falar bem a verdade. Ultimamente, nas empresas que eu trabalhei,